Bom dia, pessoal. Eu vou me pronunciar um pouquinho sobre o coronavírus. Primeiro, a Bela Derme continua trabalhando normal, eu estou fazendo os atendimentos normais. Muitos pacientes estão vindo em consulta para ver se está tudo bem e estão procurando orientação médica, né? O coronavírus está assustando bastante as pessoas e com razão. Por que o coronavírus tem que ser cuidado, né? Ele não tem uma mortalidade absurda, eu entendo. Não deve ser manifestado pânico, eu entendo. Só que vocês têm que lembrar que as pessoas vão continuar sofrendo acidentes de carro, elas vão continuar infartando, elas vão continuar precisando de cirurgia de vesícula de última hora, elas vão precisar internar por conta de uma asma que descompensou. Os meus diabéticos vão continuar tendo problemas e procurando os hospitais. O problema é você chegar na UTI e não ter vaga. Então, coronavírus saturando na UTI, ele vai saturar a UTI de coronavírus e também os casos que acontecem todos os dias vão continuar acontecendo. Então, eu vou fazer um apelo a vocês. Por favor, entendam que a mortalidade é baixa, mas uma pessoa que sofreu um acidente de carro grave não vai morrer pelo coronavírus, ela vai morrer pelo acidente, porque ela vai ficar sem assistência médica. Então, entendam, não cumprimentem as outras pessoas, não deem as mãos, não deem beijinho, usem máscara cirúrgica, se tiver necessidade de lidar diretamente com o público e principalmente lavem as mãos o máximo possível. Muito cuidado, que a maior parte dos pacientes são assintomáticos, eles não sentem absolutamente nada. 8 em cada 10 não sentem nada e levam o vírus para dentro de casa. E o grupo de risco mais complicado de todos são os idosos, os diabéticos, os que têm doença cardiovascular, ou seja, que já sofreram infarto ou derrame, os que têm doença pulmonar e os que têm câncer. Esses são os mais afetados. Muito cuidado com as medicações. Os anti-inflamatórios de uma forma geral, principalmente ibuprofeno. Eu li no manual do Ministério da Saúde que o ibuprofeno está como escolha para criança. Na Itália, o ibuprofeno piorou. Ele tem relação hormonal, a gente sabe que ele afeta diretamente o hormônio luteinizante, ele afeta a testosterona, já está descrito. Ele é um parente da nimesulida e não vai deixar de ser um parente do cetoprofeno, então cuidado com os anti-inflamatórios, tá? Não use anti-inflamatórios na suspeita do coronavírus. Corticoide. Corticoide, existem várias formas de corticoide, né? E o coronavírus, na sua forma grave, ele faz uma inflamação intersticial, ou seja, pensa que no ar-condicionado, aquela parte de metal, aquela parte da estrutura do ar-condicionado ficasse toda cheia de água. Ele vai entupir, não vai? É igual o pulmão acontece no coronavírus, tipo, você literalmente enche de água. Se você estiver usando corticoide, normalmente isso piora, tá? Então não use betametasona, dexametasona, tudo que for corticoide que tenha efeito para segurar a água muito forte, não usem, vai piorar. Se tiverem que usar um antialérgico, usem antialérgicos que bloqueiam a antihistamina H1, como por exemplo a desclorferinamina, funciona, tá? E nada de pânico, evitem ir aos hospitais, não vão aos hospitais por bobeira, só vão realmente se tiver necessidade. Se tiver com catarro verde, catarro amarelo, se tiver com falta de ar, se tiver com muita piora, aí é a hora de ir para o pronto-socorro, caso contrário não vão, não é hora de ir para o pronto-socorro. O sistema tem que dar conta. Quanto mais as pessoas cooperarem, mais a gente vai evitar o aparecimento de casos de uma forma exponencial, ou seja, a gente vai ter tempo para poder controlar os pacientes. Vamos todos nos juntar, mas sem dar as mãos, tá? Dessa vez é proibido dar as mãos, tá bem? Forte abraço, que Deus nos abençoe e vamos viver essa pandemia com o máximo de força e fé.